Isso aqui é uma reta. Ela se inicia aqui e eu vou começar a puxar ela para cá, ó. Para esse lado direito. Vai ter um momento que ela vai ultrapassar o papel. Para não ultrapassar o papel, eu posso colocar uma flechinha dizendo que ela continua. Então ela é infinita. Vou botar 3 pontinhos aqui para dizer que ela continua também. Posso fazer isso. Então, essa reta aqui ela representa muito bem os números naturais. Nessa reta aqui eu fiz algumas distâncias, ó, daqui para cá iguais. Essa com essa, essa com essa. Na verdade, se eu contar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 distâncias. Então eu começo lá no zero e começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, isso aqui são as divisões da régua. Se você prestar atenção, você vai notar que são as divisões da régua, certo? Isso aqui nada mais é do que os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu preciso ampliar esses números naturais para o outro lado, para juntar com os números inteiros. Se eu contar as divisões para esse lado aqui que eu fiz, eu vou ter também 7 divisões. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 divisões iguais. Então, eu vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O pessoal lá que estudava matemática, eles disseram, bom, tem uma numeração para cá e uma numeração para cá. À direita, a gente vai chamar de números positivos e representar com o sinal de mais. Foi eles que escolheram, certo? E pro outro lado, eles disseram, pro outro lado a gente vai chamar de sinal negativo. Então eles colocaram um sinal de menos nos números. Então aqui a gente tinha apenas os números naturais. Quando a gente juntou os negativos, a gente formou a reta com os conjuntos dos inteiros. Então aqui ficam os positivos para esse lado e os negativos para esse outro lado, certo? Foi ampliado para o conjunto dos números inteiros. Vamos pegar essa parte aqui da reta, ó, de 0 a 1 e de 0 a menos 1, de 0 a 1 e de 0 a menos 1, e eu dei um zoom, deixei ela maior e dividi a parte entre 0 e 1 em 10 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mesma coisa eu fiz desse lado, dividi em 10. Aqui no caso seria 0, aqui 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Aqui no meio 0,5, aí 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. A partir do 1 eu conto 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Na verdade seria igual, eu estou contando aqui na régua, ó. 2, 2,1, 2,2, 2,5, 2,6. Então, se eu quero marcar esse número aqui, ó, raiz de 9, eu não posso deixar ele na raiz, mas eu sei que a raiz de 9 é 3. E é positivo. Se é positivo, está desse lado. Então, marca aqui, ó, no número 3. Aqui é a mesma coisa de raiz de 9. Nesse ponto aqui, 3. Se eu quero marcar o número 1 nessa reta, eu vou marcar ele aonde? Exatamente aqui, ó, mais 1. Ele é aqui, nesse tracinho, mais 1. Se eu quero o número menos 1, ele então vai ficar aqui, ó, menos 1. Olha o número aqui, menos 1. Menos 1. Já o número 0,5, ele pertence aos números racionais. Então, eu tenho que quebrar a reta. Tenho que deixar fazer essa divisão nela aqui, ó. Então, 0,5 ele vai ficar onde, ó? Começando aqui a contar de 0. 0 é positivo o número, aqui tem um mais. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Vai ficar bem no meio. É como se eu escrevesse ele bem aqui, ó. O 0,5 na reta. Se eu quero colocar o número 0,3 e ele está do lado negativo, eu conto para o lado negativo, ó. 0, 0,1, 0,2, 0,3. Então ele vai ficar aqui, ó, com o número negativo. É como se ele tivesse mais ou menos aqui, ó. Ele não pode estar aqui porque se ele tivesse aqui ele seria 0,5, menos 0,5. Então ele vai ficar aqui. Se eu quero botar o número 8 sobre 4, eu preciso dividir. Então eu sei que toda fração é uma divisão e 8 dividido por 4 é 2. Então, 8 quartos vai estar exatamente aqui. Ó. Ele é positivo e é o número 2. Então, ele vai estar aqui, ó, no número 2. Mais 2. Já o número menos 1 meio, onde é que eu vou colocar ele aqui na reta? Eu tenho que dividir 1 por 2. Eu não posso dividir 1 por 2. Coloco um zero aqui,
um 0, aqui. Dá por 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, me deu um número negativo 0,5. Então, 0,5 vai ficar onde? Ó? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Menos 0,5, que é a mesma coisa que menos 1/2. 13 sobre 10. Eu tenho que fazer a divisão de 13 sobre 10, porque toda fração é uma divisão. Então, dá 1. 1 vezes 10, 10. 13 menos 10, 3. Veja que aqui não tem mais número para descer. Então, eu sou obrigado a botar um 0 aqui e uma vírgula aqui. Dá por 3. 3 vezes 10, 30. Para 30, nada. Então, o número é 1,3. E o sinal que tem aqui é positivo. Então, eu vou botar aqui também positivo. Então, aqui já tem na reta 1. Agora, eu vou contar 3. 1, 2, 3. 1,3. Então, é exatamente aqui. 13 décimos, que é a mesma coisa que 1,3.